eu sou Camila Barreto, biomédica, especialista em diagnóstico por imagem pelo Albert Einstein. E hoje o papo entre a gente aqui vai ser um papo reto, sem rodeios, mas com muito carinho. A gente vai falar sobre algo que pode estar travando a sua carreira na ressonância magnética e não tem nada a ver com aprender sequência, aprender protocolo, a aprender parâmetros, a aprender posicionamento. Não. O tema da nossa noite de hoje, que a gente vai discutir aqui nesse aulão, vai ser justamente como você vai aprender a se destacar dentro da ressonância magnética. Sim, aqui hoje comigo você vai aprender a se destacar, porque alguns profissionais crescem rápido e outros profissionais ficam anos no mesmo lugar, sentindo que não saem do ponto de partida. É isso que a gente vai aprender na nossa aula de hoje. Se você sente que está dando o seu melhor, mas não está sendo reconhecido, se você tem vontade de crescer, mas não sabe o que está faltando, fica aqui comigo que a gente vai aprender justamente sobre isso, para você dar uma guinada, virar essa chave na sua carreira profissional. Você vai entender realmente o que te diferencia para que você decole na sua carreira da ressonância magnética. Já deixa o seu like, já se inscreve aqui neste canal para que você não perca nada, que você venha a crescer cada vez mais desta comunidade magnética, onde a gente aprende a ser um profissional requisitado e bem pago. Agora, eu quero que vocês comecem a observar aqui algumas coisas com muito carinho, porque eu vou te ensinar de fato a destravar, virar essa chave. Porque existem três perfis bem comuns na nossa área como operador de ressonância. E o seu primeiro passo para sair da estagnação é enxergar justamente com a verdade, sem nenhum tipo de maquiagem pela frente. É enxergar de fato quem é você no jogo. E os três perfis mais comuns da ressonância magnética é o técnico dependente, o estudioso invisível e o profissional magnético. A gente vai entender como é que funciona cada um, porque a gente vai fazer um raio-x nosso próprio e do nosso mercado de trabalho dentre os operadores de ressonância que aí existem. Eu quero que você pense com sinceridade, coloque aí sua mente para pensar. Desses perfis, você se encaixa. O técnico dependente, que sabe operar, mas não sabe decidir, e fica nervoso quando sai algo assim do ritmo do plantão. Ele vai evitar plantões que não tem médico por perto, vai evitar plantões que têm exames mais complexos. É o profissional que só segue ordem, quase aquele robô, só executa e não decide nada. Esse é o perfil número um, técnico dependente. Perfil número 2, o estudioso invisível. É aquele apaixonado por aprender, mas não aplica nada. Aprende, 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 aprende e não aplica nada. Consome aulas, cursos, lives, mas não muda nada na sua prática. Espera ser reconhecido, mas o mercado nem sabe quem ele é, não sabe nem quem ele existe. Vive dizendo, eu faço tudo certinho, mas eu não sou chamado para nada. Você conhece alguém assim? Pense e reflita aí. Você conhece alguém assim? E a gente tem o profissional 3. Quem é esse profissional número 3? O profissional número 3 é o profissional magnético. É aquele profissional que vai unir conhecimento, resolução e segurança. É aquele profissional que realmente pensa no exame como um todo, não só no protocolo. Ele vai saber se comunicar, se posiciona como parte da equipe, é lembrado, chamado, valorizado. Então, me diga, quem é você nesses três perfis aí mais comuns dentro da ressonância magnética? O perfil do técnico dependente, o estudioso invisível ou o profissional magnético? Me conta aqui quem é você dentro desses perfis da ressonância magnética que você se vê como profissional. A gente vai precisar sempre encarar a nossa realidade no mercado. O mercado ele não paga por esforço, ele paga por quem resolve.
Lembra disso sempre. O mercado ele não paga por esforço, ele paga por quem de fato ele vai resolver a situação. A gente precisa entender que quando a gente vai escolher e identificar que aquele profissional vai resolver a situação, é esse o profissional que o mercado quer para realizar os exames, quer admitir como operador de ressonância magnética de fato. É isso que vai fazer a diferença. Você pode ser a pessoa mais estudiosa do setor, mas se você não souber agir no imprevisto, orientar, decidir, você não vai ser promovido, você não vai ser lembrado, você não vai ser nem convidado para crescer. Dentre esses 3 perfis que eu compartilhei, estou compartilhando aqui novamente com vocês, o técnico dependente, estudioso invisível, profissional magnético, apenas o profissional magnético, ele vai, de fato, ser o profissional mais valorizado no mercado. A gente precisa ser, de fato, realista aqui. Eu preciso ser realista com vocês, para que vocês entendam o que acontece no nosso dia a dia. O mercado ele não vai pagar por esforço, não paga por resultado, não paga por segurança, ele paga por quem resolve. O mercado ele quer de fato um profissional que saiba tanto a técnica de agir na prática, como também ele saber o porquê daquilo. Ele quer um profissional completo. Ele quer aquilo que vai te diferenciar. A clínica não quer só alguém que aperte o botão e faça o Ctrl C, Ctrl V. Ele quer alguém que entende, que antecipa, que comunica e que entrega. Então, esse profissional magnético, dentre esses 3 perfis aqui, ele vai transmitir uma confiança. Por quê? Porque ele toma a decisão, ele tem uma comunicação clara, ele tem uma atitude proativa e ele tem uma segurança para fazer o plantão. Um exemplo real aqui que eu conheço e aconteceu, eu conheço a pessoa e eu soube dessa história. Uma colega que sabia operar muito bem a máquina de ressonância magnética, mas ela não sabia orientar bem o paciente. Ela não conseguia, de fato, ter um feeling com o paciente. Ela não conseguia, de fato, passar as orientações do exame, não conseguia ser compreendida pelos pacientes. E toda vez que algo fugia do protocolo, o paciente não ajudava nas apneias, o paciente se mexia durante o exame, enfim, algo fugia do habitual, ela travava. Esse colega travava. Então ela nunca foi chamada para cobrir um plantão só. Ela sempre precisava cobrir plantão com alguém ao lado, porque ela era menos experiente que outras pessoas. Então, outra pessoa que cobria o plantão para ela, essa pessoa que cobriu o plantão só, que estava ali o tempo todo junto, pesquisando, entendendo como é que acontece o dia a dia dentro do plantão, entendia e se superava diante das dificuldades, em comparação à outra que travava diante do que fugia da raia dela, porque ela era uma pessoa segura, articulada, e ela foi promovida. Ela conseguiu sair de um operador júnior para um operador sênior, aumentando de salário. Então, a reflexão que deixo aí para vocês, onde vocês se encaram como um profissional que é o estudioso incansável ou o técnico dependente para não se tornando um profissional e não é um profissional magnético, estar travando não é a falta de curso, não é a falta de leitura, não é a falta de atualização, é a falta de uma postura magnética. Essas 2 pessoas que eu disse no meu exemplo aí, pense aí, qual dessas 2 a colega que sabia operar com segurança, mas não sabia operar com boa orientação, a colega que tinha o conhecimento e ia lá e dominava o plantão? Qual dessas cresceu primeiro? Eu já te disse a resposta. E antes de eu te dizer a resposta, eu tenho certeza que você já sabia qual era a resposta final. A que tinha segurança, a que operava com louvor, ela conseguiu ser promovida, ela conseguiu se estender. E hoje, além de ela já ser uma profissional sênior, ela já se tornou uma chefe de setor. Então, ela conseguiu demonstrar que ela sabe ressonância magnética, que ela tem o conhecimento teórico, conhecimento prático, ela sabe lidar com pessoas, ela de fato é uma profissional magnética. Então,
não está faltando um curso, não está faltando conhecimento, não está faltando, algo que te desenvolva mais, está faltando uma postura profissional. E isso está faltando muito no nosso dia a dia. Isso é importante que a gente tenha para que nós nos tornamos este profissional magnético que todo mundo quer, esse profissional que atrai, esse profissional que diga assim: o exame precisa ser feito somente na segunda-feira, como aconteceu na última segunda-feira agora, anteontem, porque é Camila que vai estar aqui para realizar a ação da ressonância fetal, porque não tem outra profissional para fazer esse exame não, é você. E eu tive que ir no meu plantão, eu não iria fora no plantão, a paciente teve que esperar para realizar comigo na segunda-feira. Isso é ser um profissional magnético, uma postura profissional técnica de saber lidar com todas as adversidades, ou qualquer situação que aconteça dentro do plantão. A gente precisa ter postura profissional. Mas a gente vai brincar aqui de RH, rapidinho para vocês entenderem o como é que isso acontece na prática e por trás dos bastidores das clínicas. Vamos supor que você é um coordenador de clínica e está aí 2 currículos na sua mesa para você analisar: candidato A e candidato B. Observa, o candidato A, ele tem um curso de ressonância básico, ele tem 2 anos de experiência, nunca fez simulação, nunca publicou caso ou artigo científico e tem um perfil passivo. Candidato B, 1 ano de experiência, já participou de simulações técnicas, compartilha aprendizados, tem postura confiante e sabe se posicionar. Para vocês, magnéticos. Chegaram esses 2 currículos aí, e você está aí, supervisor de RH, e a gente vai imaginar, analisando esses 2 currículos. Quem você contrataria? Candidato A ou candidato B? O que fez RM básico, 2 anos de experiência, nunca publicou caso, perfil passivo? Ou o candidato B, 1 ano de experiência, participou de simulações, compartilha aprendizados, tem postura, sabe se posicionar? Quem? Geralmente, os supervisores de RH, eles vão fazer a contratação de quem demonstra de que sabe agir, que sabe se comunicar, que sabe resolver. Não é só saber a teoria, o A com B, o B com C, o 2 mais 2, que é 4. É quem resolve, quem se comunica, quem aparece com propósito, quem chega primeiro. É exclusivamente assim que acontecem as coisas. Como eu falei lá no início, eu ia falar verdades para vocês aqui, que vocês não estariam esperando coisas como programações, posicionamentos de exame, parâmetros. Vamos chegar nesses aulões de quarta-feira falando disso, mas eu preciso que você aprenda primeiro a se destacar no mercado, que se torne um profissional magnético, que saiba agir, que saiba se comunicar, que saiba resolver. Não é só saber a teoria que vai resolver sua vida como um passe de mágicas. A gente precisa se resolver, se comunicar, aparecer com propósito, ser verdadeiro, sermos nós. Eu sei que você já pensou e me conta aí se você realmente já pensou sobre isso. Se veio na sua mente, se você se identificou com algo que aconteceu. Se identificou com o perfil, um daqueles 3 perfis, ou um desses 2 perfis de candidatos aqui do RH? Ser técnico é a base, mas ele não é tudo dentro de um profissional de ressonância magnética. E eu preciso te contar 4 verdades duras importantes para que você entenda sobre o beabá de um operador de ressonância magnética. Sempre você precisa entender que porque o conhecimento técnico sozinho, ele nunca vai ser suficiente na sua vida como operador de ressonância, se você quer se tornar um operador magnético. Aquele que o RH te seleciona. Por quê? Porque no plantão exige tomada de decisão. No plantão você vai precisar passar por uma situação A e B e você precisa ter uma decisão rápida, objetiva e assertiva. Você vai precisar disso. Você não vai ter sempre um médico por perto. Eu nem trabalho com médico por perto, trabalho com médico, eu moro na Bahia. Trabalho com médicos que laudam lá de Natal. Ó, estados completamente diferentes, eu não tenho médicos por perto. Porque se comunicar mal vai comprometer toda a sua conduta como profissional. Se a gente não sabe se comunicar, se a gente não sabe se portar, se a gente não sabe tratar, se a gente não consegue identificar através do paciente como é que a gente deve perguntar, porque tem gente que não entende o que é, se tem a glicose alta, se é diabético. Não, a gente tem que perguntar assim, ó, tem açúcar no sangue? A gente precisa saber se comunicar sempre.
Eles não vão entender se é diabético, não sabe nem o que é diabético, mas só se perguntar assim: "Tem açúcar no sangue?", ele vai entender. E a gente precisa também ter uma postura que conta tanto quanto a nossa imagem, a postura de ser um profissional, não sair: "Haha, que piadinha", não é, não pode não ser sobre o paciente, mas a gente fizer isso na frente do paciente, ele pode achar que é sobre ele, e se fosse o contrário? E se a gente chegasse no lugar e o povo tá lá kkk, deste nível aí, a gente não se sente bem. A gente não ia se sentir bem, a gente pensa logo assim: "Ixi, é comigo, será que tá falando mal de mim? Meu Deus", a gente já começa a passar a mão assim nas nossas nosso cabelo, né, essa roupa, porque a gente sempre acha que é com a gente, acho que a gente virou motivo de piadinha. E ter essa postura profissional vai contar tanto quanto a nossa imagem profissional. Quando eu entrei na clínica lá, no primeiro emprego, que não foi na clínica que eu estagiei, eu não sabia nada de T1, T2, eu não sabia essa parte bruta da teoria da ressonância, eu sabia o básico do básico do básico. Eu ainda ia começar a fazer minha especialização, e aí eu consegui meu primeiro emprego. Fiz prova para chegar à vaga, prova teórica, prova prática, estudei, disse o que eu sabia, colocaram um nível de que não nível tão elevado acima, porque eu fui sempre muito sincera. E o que me destacou não foi o saber mais no meu processo seletivo, não, foi como eu resolvia a situação. Tinha uma pergunta dissertativa perguntando o que era fibrose cística nefrogênica, e eu já tinha ouvido no estágio um caso de um paciente, eu lembrei, e aí eu relatei na pergunta aberta, na pergunta subjetiva, como se resolveria toda aquela situação, e veio na entrevista, né, com o médico radiologista, ele veio perguntando de vários casos e eu falando sobre como resolvia. Então eu demonstrei ter iniciativa, que eu era confiável, que eu ia saber fazer aquilo andar. E foi isso aí que me destacou, não foi eu saber o que é T1, T2, valor de TR, TE, não fui saber nada disso, porque nem todos os exames eu fazia o básico do básico do básico, e eles sabiam. Então não foi o número de cursos do currículo, porque eu só tinha estágio. Eu fui durante o período do meu primeiro emprego que eu comecei a fazer a minha especialização. Então, foi deste jeito aí. Essas 4 verdades duras que eu estou te contando aqui, a gente vai ter que entender e aprimorar, interiorizar de fato, que elas são duras e cruas, para a gente se tornar aquele profissional magnético que eu estava mostrando há pouco aqui para vocês. Eu vou te dar 5 passos para que você consiga virar o jogo. Sair disso, você vai precisar se analisar com sinceridade. Olhar para si, talvez diante de um espelho, escrever, se colocar aquele sentimento no papel, entender quem é você. Sair para fazer uma atividade física, andar, dirigir, enfim, conversar com alguém numa terapia, com Deus, enfim, do seu jeito. Você vai precisar se analisar com sinceridade. Você vai precisar parar de buscar só mais um certificado. "Ah, eu vou fazer tal curso", tá, mais um, mais um, mais um, mais um. Calma, a gente vai precisar treinar em simulação real. Mas como? Existem simuladores de ressonância como o magnético em prática. Você vai precisar ir para um estágio, ir para campo, e através desse estágio medir e começar a aprender de fato a ressonância magnética e ser um bom estagiário a partir de lá. É de lá que você já vai começar a virar chave como profissional. É lá dentro do seu estágio que você vai poder ter alguém a quem perguntar, tirar dúvidas, entender no dia a dia, mesmo você tendo abrindo simulações dentro do magnético em prática, que é o simulador de ressonância, por exemplo. Você vai pedir feedback, aceitar ajustes, ter alguém a quem você segurar na mão e avançar. Eu não tive, mas eu faço com que dentro da minha comunidade do TMA, do treinamento magnético em ação, os alunos não se sintam só. Hoje, uma pergunta do grupo de hoje de tarde, uma pergunta do final da tarde já. A Valéria, uma aluna do TMA, perguntou lá dentro do grupo: "Pessoal, boa tarde. Pelve para ver gravidez ectópica injeta?" Respondemos a ela que vai depender do radiologista, mas a maioria das vezes não. Tem médicos que quer, tem médicos que não. Ela se sentiu segura para realizar o exame. Quantas e quantas vezes aqui, ó. Até aproximar mais o grupo. É muita, muita fala, ó.
Os alunos, a gente interage, manda foto, dúvida de como fazer, de como programar o que aconteceu. Aceitar feedbacks, pedir ajuda, ter alguém que vai te ajudar periodicamente, isso é além de você não se sentir só, é importante. Além do que, você desenvolver uma postura profissional, se comunicar bem, ter um pensamento crítico e autocrítico, observar situações e aprender com as situações, independente se aquela situação foi com você ou com um colega, ou com além da sua profissão, pode ter sido uma situação da sua vizinha, mas você levar como um profissional: "Ó, essa coisa aqui eu poderia ajustar para eu também repetir essa mesma situação lá na clínica com o meu paciente. Olha, eu tô vendo um paciente ali sendo ajudado por uma vendo um paciente não, vendo uma pessoa na rua, sendo ajudada com uma crise de ansiedade. Se chegar um paciente deste nível, eu ajudar a ele a ficar bem na sua crise de ansiedade. Não só paciente não, tá? Colegas de trabalho também. Colega que lida ali com você o dia todo. Cada um tem um problema, cada um tem sua história. Então essa postura de comunicação, pensamento crítico é importante no nosso dia a dia, para termos boas relações, em só se comunicar, eu só dou bom dia ao outro entender: "Ih, você não tá bem. Ih, você tá bem hoje, tá melhor hoje, né". Ou não precisa nem dizer bom dia, pelo olhar já a gente já identifica que aquele colega não tá legal ou tá muito bem. Essa postura também deve ser desenvolvida. Juntando tudo esses 5 pilares aí, foi devido a tudo isso que eu criei os caminhos para o treinamento magnético em ação, que é o TMA, e também para o acelerador, porque eu vi que faltava muitas informações na minha formação como operadora de ressonância magnética e também na dos meus colegas. E hoje eu sei como acelerar esse processo, hoje eu sei a não deixar meus magnéticos sozinhos, hoje eu sei como chegar lá, com base na realidade do dia a dia, com base sempre na realidade do dia a dia, sem inventar firulas, sem inventar lorotas, porque a gente caminha ali, ó, sempre juntos, para que a gente caminhe e se desenvolva dentro da ressonância magnética. É importante a gente entender tudo isso para que, de fato, a gente consiga se tornar este profissional. Porque a maioria que chega lá vai estagnar, porque acha que estudar é simplesmente suficiente. Ou o mercado quer mais, quer saber mais, 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 mas no final só aperta botão. Você precisa entender que quem cresce é quem resolve, se comunica e se posiciona e se torna o profissional magnético. É isso que você precisa saber e entender para se destacar no meio de milhares de milhões de profissionais operadores de ressonância que estão se formando como técnicos, tecnólogos, biomédicos, mas você precisa crescer, resolver, se comunicar, se posicionar para se tornar um profissional magnético. Que Deus abençoe a vida de vocês e os ilumine sempre. Um beijo, fiquem com Deus.